Vamos para nossa última aula, tá? O assunto de hoje é raízes. Eu sei que na matemática básica existem outras matérias, né? Mas eu trouxe nesse desafio dos 5 dias de aula os conteúdos mais importantes da base matemática, tá? Ainda tem equações de primeiro grau, equações de segundo grau, que também é considerado conteúdo básico. Ainda existem a parte lá de numerais, números naturais, racionais e tudo mais, tá? Mas isso vocês vão encontrar no meu e-book, que eu vou lançar no início de março, tá? Na segunda semana de março. Se vocês quiserem fazer parte da lista de prioridade, vocês são os meus alunos aqui. Esses 5 dias vocês estiveram comigo, então eu vou dar prioridade para vocês se vocês quiserem, tá? Para fazer a compra. Ele vai ter o preço bem acessível. Tô terminando ele, deixando tudo bem bonitinho, com bastante questão para vocês treinarem, separadas por fáceis, médias e difíceis, tá? Então lá vai ter tudo mais completo, beleza? Vamos continuar aqui então nossa aula para a gente não perder muito tempo. As raízes, então. A definição de uma raiz é a operação inversa da potência, tá? Então, quando vocês veem uma raiz, ela é a operação inversa, onde o A, ele é a nossa base na potência, né? Na raiz, ele se torna um radicando, ele vai dentro da raiz. O nosso B é o resultado da raiz, né? A raiz propriamente dita, como a gente fala. E o nosso N é o índice. Então, o A é radicando, o N índice e o B é a nossa raiz, o resultado da nossa raiz, tá? Isso daqui em potência fica assim, ó, B elevado a N, um número multiplicado ao número do índice vai ser igual ao nosso radicando, tá? Um exemplo que eu posso dar para vocês, raiz quadrada de 4, tá? Toda vez que não tem um índice aqui, significa que tem um 2zinho aqui, vocês lembram disso? Então, raiz quadrada de 4, a gente sabe que é 2. Então, 2 elevado ao quadrado só pode ser o 4. Então, estou mostrando as duas operações contrárias para vocês verem como funciona, tá? Vamos aos casos mais cobrados. Eu enxuguei raízes, se for ver na matemática, daria muito tempo de aula, então, para respeitar os nossos 15 minutos, eu separei os casos mais cobrados, tá? A raiz quadrada, existe raiz, gente, de N índices, tá? Só que aqui eu coloquei as que mais caem, que são a raiz quadrada, é o índice 2, e a raiz cúbica, tá? Que é o índice 3, são as que mais aparecem. Raiz quadrada, então, nunca vai aparecer o índice, então vocês têm que ficar de olho que quando não aparece o índice é o 2, tá bom? A gente tem aqui um exemplo, raiz de 25 é o 5, e a raiz cúbica. Então, na raiz quadrada, você vai pensar num número que multiplicado por ele mesmo dá o resultado do radicando, tá? Então, que é 25. Na raiz cúbica, vocês vão pensar num número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, dá o radicando, tá? Então, por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 dá o 8. Então, a raiz cúbica, ela é o número multiplicado por ele mesmo 3 vezes, tá bom? Transformando raiz em potência, tá? Como funciona? Não confundam, tá? Quando a prof fala operação contrária, aqui, a raiz, ela é a operação contrária da potência, tá bom? Mas aqui é um outro aspecto dentro quando a gente trabalha raízes, tá? Exemplo, transformando raiz em potência. Você pode transformar esse radicando, aqui, ó, em uma base, tá? Como funciona isso? Um exemplo aqui para vocês verem, ó. Essa raiz aqui, ela tá sem índice, então significa que o índice dela é 2, ok? Para a gente transformar, o 9 elevado a 1, ele vai dar 9, né? Então, vamos colocar o 1 aqui, o 1 aqui dentro, junto com o 9, elevado a 1. Aí, o que a gente faz agora? A gente mantém a base, né? E agora inverte. O que tá dentro vai para cima e o que tá fora vai para baixo, tá? 9 elevado a 1 sobre 2. Não confundam isso daqui, tá? Essa parte aqui, ela diz para nós assim, que pra gente pensar, ó, um número que multiplicado pelo índice da raiz vai dar o resultado que tá dentro da raiz, tá? Isso daqui é pra gente transformar, quando a gente fala em potência, é no sentido de ter uma base elevada ao expoente fracionário, tá? A gente inverter também a nossa raiz. Basicamente, para ficar mais fácil para vocês, isso daqui vem tudo do mesmo lugar, tá? Então, só para vocês entenderem, a gente pode transformar assim e a gente também pode transformar assim, tá bom?
Vamos lá para o nosso segundo exemplo. Raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. Então, mantém a base. O que está dentro vai para cima, 2, e o que está fora vai para baixo. Então, 5 elevado a 2 sobre 3, tá bom? Vamos agora às nossas propriedades. Da mesma forma que as potências, as raízes também têm propriedades, tá? Bastante questão vai trazer lá simplificação, tá? A maioria das questões de concurso que cai raiz é no sentido de simplificação, tá? Então, para poder simplificar uma raiz, a gente precisa estar com as propriedades de raízes bem colocadas na nossa cabeça, tá? Então, vamos lá. Propriedades de raiz. O primeiro que a gente vai falar aqui é o produto, tá? É quando a gente tem uma raiz com multiplicação dentro. O que a gente faz? A gente pode separar esses dois fatores da multiplicação aqui em uma raizinha só. Exemplo, 36 vezes 4, né? Isso daqui tem índice 2, porque não aparece o número, correto? Agora, a gente vai separar, ó. A gente pode fazer raiz quadrada de 36 vezes raiz quadrada de 4. Tanto a raiz do 36 quanto a raiz do 4 existe valores, né? Que é o 6 e o 2. Então, 6 vezes 2, 12, tá bom? Dentro da matemática, pessoal, eu não vou delongar aqui nesse assunto porque vai tomar muito tempo. Mas dentro da matemática, existem as raízes que têm valores, né? Raiz de 36, a raiz de 4, a raiz de 16, a raiz de 81 e assim por diante. Esses são os conhecidos na matemática como quadrados perfeitos, tá bom? O restante a gente vai ver aqui mais pra frente, daí eu explico isso melhor. Vamos continuar. O quociente, quando aparece quociente em prova, significa divisão, tá? Divisão. E quando aparece produto, significa multiplicação. Tá bom? Ó, a divisão. A divisão também é a mesma propriedade lá das potências, ó. Não sei se vocês estão conseguindo lembrar. É muito parecido, então fica fácil da gente memorizar, tá? A raizona lá com índice, ela vai se transformar numa raizinha de A e numa raizinha de B separado, tá? Exemplo, raiz de 49 sobre 9. A gente pode separar lá a raiz de 49 e raiz de 9, que também são quadrados perfeitos, né? 49 a raiz vai dar 7 e 9 a raiz vai dar 3. Daí acabou. Geralmente a gente deixa em fração, tá? A não ser que a questão traga o número decimal. Aí vocês vão ter que achar o número decimal. Raiz de uma raiz. Como que a gente faz isso daqui? Ó, raiz de uma raiz não tem índice, né? Significa que é o 2. E aqui é o 2. A gente multiplica os índices, tá? Ficando uma raiz só de 2 vezes 2, uma raiz com índice 4 de 16, tá? Raiz de índice 4 de 16 existe? Existe. É o 2, tá? Ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ó. 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 2 vai dar 8 e 8 vezes 2 vai dar 16, tá? Então, a raiz de um índice 4, ela é um número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes dá o 16. Esse daqui também existe, tá bom? Essa raiz aqui, ela tem resultado exato. Simplificação de radicais. Pessoal, a gente pode fazer isso de duas maneiras, tanto com pela fatoração, quanto pela só um método mais enxugado, tá? Eu vou fazer pelos dois métodos para vocês verem. A gente poderia fatorar esse 72 em números primos. Lembrando os números primos lá. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim por diante, tá? 72, ele divide por 2, não divide? Vamos dividir lá, vai dar 36. 36 divide por 2 ainda, né? Vai dar o 18. 18 dividido por 2 vai dar 9. O 9, ele não divide mais por 2, ele divide por 3, né? Então, divide por 3 vai dar 3 e 3 divide por 3 vai dar 1. Chega aqui no final, a gente não multiplica igual o MMC, a gente pega pares, porque se trata de uma raiz com índice 2, então a gente tem que pegar os pares, tá? Então, um par, dois pares. 1, 2 não teve par. O que a gente faz agora? A gente joga na raizona, tá? 2 elevado ao quadrado, que é esse primeiro par, corta ele, vezes 3 elevado ao quadrado, que é esse daqui, vezes 2. O que a gente faz agora? Índice 2 e expoentes 2 dentro, a gente corta. Esses que a gente cortou vão sair da raiz, tá? Vai dar lá 2 vezes 3 fora. E o que não tem valor e não foi cortado, ele vai ficar retido na raiz. Então, isso daqui vai ser
6 raiz de 2, tá? 2 vezes 3, 6. Agora, o outro método é a gente pensar num número que, multiplicado por 2, dá 72. Esse número, ele é o 36, né? Então, vai ficar 36 vezes 2. Chegou aqui, ó. Lembra que a gente pode aplicar essa propriedade aqui, ó? Raiz de 36 vezes raiz de 2. Ó, 36, a raiz vai ser 6. 6 vezes raiz de 2, 6 raiz de 2. A gente pode fazer pelos dois métodos, tá? Às vezes, quando a gente está fazendo prova, a gente esquece desses métodos. Então, você escolhe o que fica mais viável para você, tá? Vamos continuar com outro exemplo aqui, 50. Existe uma raiz que multiplicada por 2 dá 50? Existe, é a raiz do 25, né? Então, raiz de 25 vezes 2, ó, raiz de 25 vezes raiz de 2, raiz de 25 é 5, 5 raiz de 2, tá? O outro método seria a fatoração, ó, 50 divide por 2 vai dar 25, 25 não divide por 2 e nem por 3, divide direto pelo 5, vai dar 5, 5, 1. Chegou aqui, a gente pega pares, né? Então, só tem um par. Então, a gente joga na raizona lá, ó, 5 elevado ao quadrado, com 2 aqui, vezes 2. Corta índice com índice, esse sai fora da raiz e o 2 fica retido, 5 raiz de 2. Chega no mesmo resultado, daí vocês escolhem o que fica mais viável para vocês, tá? Vamos agora para a racionalização, tá? Como que funciona a racionalização? A racionalização é, dentro da matemática não pode aparecer raiz no denominador. Quando aparece raiz, a gente tem que tirar. E como que a gente tira? Quando é denominador simples, uma raizinha, a gente vai multiplicar pela mesma raiz em cima e embaixo, tá? Como que fica? 1 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3, ó, vai dar raiz de 3 ao quadrado. Aplicando a propriedade, ó, raiz de 3 vai ser... Esse 2 que tá aqui, ele vem para dentro da raiz, né? Raiz de 9, né? 3 elevado ao quadrado vai dar 9. E raiz de 9 existe, né? Então, vai ficar raiz de 3 sobre 3, tá? Então, toda vez que tem um denominador com raiz, a gente precisa fazer racionalização, tá? Quando tem um binômio é isso daqui, ó. Quando tem um binômio, o que a gente faz? A gente vai multiplicar pelo conjugado. O que é o conjugado? É você fazer a multiplicação por esse número aqui com esse sinal trocado. Então, ao invés de ser mais, vai ser menos. Então, vai ser raiz de 2 menos 2, ó. Dividido por raiz de 2 menos 2, tá? Agora faz a multiplicação. 1 vezes raiz de 2 menos 2, ó, vou pra cá. Vai dar raiz de 2 menos 2, né? E aqui embaixo vai ficar raiz de 2 ao quadrado. A gente faz chuveirinho, lembra lá? Menos raiz de 2... mais raiz de 2, e mais 2 vezes menos 2, menos 4. Chegou aqui, o que a gente faz? Ó, raiz de 2 ao quadrado aqui, ó, vai ficar raiz de 2, 2 elevado ao quadrado vai dar 4, menos. Esse menos raiz de 2 mais raiz de 2 cancela, né? Porque um é negativo e o outro é positivo, menos 4. Então, a gente chega aqui na resolução final, raiz de 2 menos 2, dividido por raiz de 4 é 2, né? 2 menos 4, menos 2, tá bom? Aí, isso daqui organizado vai ficar assim, esse menos aqui, raiz de 2 menos 2, sobre 2. Aí, chegamos a essa fração final. Agora, organizando esse sinal negativo aqui com a fração toda, a fração final organizada vai ficar esse menos com esse menos aqui vai dar 2, esse menos com esse mais da raiz aqui vai dar menos raiz de 2 e o 2 embaixo, tá? Ficando essa raiz, esse resultado da racionalização final, tá? Vamos agora para os exercícios. Quando eu tenho decimal, toda vez que vocês tiverem decimal, transforme em fração. A melhor maneira de resolver isso, tá? Então, vamos lá. Para transformar em fração, como ele é 0,81, a gente pode fazer lá a raiz de 81 dividido por 100, tá? Porque o 100, uma divisão por 100, é quando a gente anda 2 casas, né? Então, isso aqui é uma raiz quadrada. O que a gente pode fazer quando chega nessa situação, que a gente viu isso na propriedade de raiz aqui, ó, do quociente? A gente pode separar as raízes, né? Então, fica em cima raiz de 81 dividido por raiz de 100. Tanto a raiz de 81 quanto a raiz de 100 é quadrado perfeito. 81 vai dar 9 e 100 vai dar 10. 9 sobre 10. Acabou daí, tá?
E aqui, raiz de 48, dá pra gente fazer por fatoração e pelo método mais simples, esse método aqui que eu expliquei pra vocês, ó. Tanto pela simplificação quanto pela fatoração. Vamos fazer pelos dois. 48 lá, fatorando por 2 vai dar 24, né? 24 por 2 vai dar 12, 12 por 2 vai dar 6, 6 por 2 vai dar 3, 3 vai dar 3 e aqui 1. Agora pega pares, porque se trata de uma raiz quadrada. Vai ficar lá na raiz 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado vezes 3, tá? Essa raiz fica raiz, o 2, esse 2 vezes 2 vai sair para fora da raiz, ó, e o 3 vai ficar retido, ficando então 4 raiz de 3. Agora vamos fazer pelo método mais simples, né, que seria pensar no número que multiplicado por 2 vai dar 48. Pessoal, aí que tá agora, tá? Não é por 2. Vocês sempre vão pensar no número que fez a fatoração, ó, chegamos na raiz de 3, então a gente não pensa mais a gente não pensa mais no 2, tá? Eu falei assim justamente para testar vocês. Prof, mas aí então a gente vai ter que fatorar? Eu recomendo, tá? Eu geralmente sempre prefiro que o aluno fatore, mas eu vou explicar isso aqui para vocês com outro método. Lembra lá dos quadrados perfeitos? Eu gostaria que vocês imprimissem esses quadrados perfeitos, vai ter lá na internet, eu vou mandar no grupo para vocês terem, para vocês imprimir, plastificar e deixar para resolver exercício, tá? Tipo como se fosse uma tabuada. Você não pensa só no 2. A gente pensou no 2 aqui, porque nesses casos aqui, iria dar raiz de 2 no final, tá? Como que você vai pensar? Você tem que pensar num quadrado perfeito. Por exemplo, qual quadrado perfeito a gente poderia pensar aqui em 48? A gente poderia pensar no 36, né? O 36, no 16, perdão. O 16, ele tem tabuada 4, né? Ele tem raiz 4. Então, pensando no 16 lá, ó, 16 vezes 3 vai dar 48. Então, isso aqui ficaria 16 vezes 3. A raiz de 16 existe, é 4, e o raiz de 3 fica retido, então chega no mesmo valor. Então, nem sempre, a maioria dos casos, a gente vai pensar em 2, mas nem sempre é o 2, tá? Vamos para o último exercício aqui. 2 dividido por raiz de 8. A gente tem uma raiz no denominador, então a gente vai multiplicar pela própria raiz de 8 em cima e embaixo, vai ficar 2 raiz de 8, dividido por raiz de 8 ao quadrado. Esse expoente aqui, ele vai para dentro da raiz, então 2 raiz de 8 dividido por raiz de 8 elevado ao quadrado. 8 elevado ao quadrado, 2 raiz de 8, 8 elevado ao quadrado vai ser raiz de 64, né? Aí ainda fica 2 raiz de 8 dividido por 8. Aí a gente pode ou deixar assim ou a gente pode simplificar, né? O 2 e o 8 dá pra gente ainda simplificar, tá? Ficando lá, dividindo isso daqui por 2, ó, vai dar 1 raiz de 8 dividido por 8 dividido por 2 vai dar 4. Tá bom? Eu gostaria de trazer questões de concurso, mas a teoria da raiz ela é mais demorada, tá? Então, para respeitar o nosso tempo, eu vou deixar só até aqui. Aí faça uma lista de questões de concurso que eu vou deixar lá no grupo. E aí, qualquer dúvida, me chamem lá, tá bom?